A paz do Senhor, amados, amadas em Cristo Jesus. Como estão vocês? Tudo na bênção? Espero que sim. Amados, eu estou neste momento passando a transmitir uma análise, né? Não vou dizer uma correção, mas uma análise do questionário de sondagem que enviamos para alguns obreiros, obreiras, com relação ao nosso congresso de avivamento. Então, nós iremos fazer uma análise de cada pergunta, foram 8 perguntas, e o oitavo praticamente ele é uma atividade extra, né? Não é uma pergunta em si, mas do primeiro ao sétimo nós iremos fazer uma análise, uma crítica, e eu espero que cada irmão, cada irmã que respondeu possa entender que nós estaremos aqui tentando somar as experiências e, acima de tudo, prepararmos-nos melhor para levar aos irmãos, às irmãs, que durante os cultos trimestrais, o primeiro agora no mês de março, e também lá no período que se dá a conferência, que será o congresso, nós possamos estar mais aprimorados a esse contexto, avivamento, e a igreja também. Amém? Então, para que não se torne muito longo, nós vamos iniciar fazendo a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e o versículo de número 24 por diante. Essa leitura eu vou apenas comentar, vocês já conhecem, podem aí analisar. Fala de Apolo, um judeu de Alexandria. Nos diz a palavra que ele era um varão eloquente, poderoso nas escrituras, era instruído no caminho do Senhor. E a parte principal que eu quero extrair para esta nossa análise é justamente o que vai nos dizer o versículo de número 25, né? Que ele, além de ser instruído no caminho do Senhor, ele era fervoroso de espírito. Então, esta palavra fervoroso, que ela também é um sinônimo de vida, avivamento, não é? Pentecostes, que está ligado ao poder, ao fogo, embora Pentecostes a gente sabe que foi a festa, onde no final, cumprindo-se os dias de Pentecostes, né? Aí veio a efusão do Espírito, mas queremos aqui fazer menção da pessoa deste homem chamado Apolo, e que ele é identificado com estas características. Dentre as características de ser eloquente, poderoso nas escrituras, instruído no caminho do Senhor, tinha um poder de convencer os seus ouvintes, né? Vai nos dizer o versículo 28 que com grande veemência ele convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. O ponto que nos cabe aqui puxar ou extrair, fazer aqui uma exegese, é o avivamento, o fervor que este varão ele tinha. Amém? Então, que nós possamos ser tal qual Apolo, conhecedor das Escrituras, poder de oratória persuasiva, de convencer os ouvintes, mas que nós tenhamos um espírito fervoroso, né? Então, um dos sinais do avivamento é o fervor. Você observa uma panela fervendo, você diz, olha, está viva ali, a água está em ebulição. Então há um paralelismo muito grande nesse mundo pentecostal que nós chamamos de avivamento. Fulano é avivado, fulano é pentecostal, fulano é do fogo, enfim. Então que esta mensagem aqui ela seja a primeira reflexiva para que você possa entender um pouco o que é avivamento. Avivamento a palavra está ligada à vida, não é? Não propriamente a fogo, ao poder em si, mas a vida. E uma pessoa que está viva, ela está uma pessoa, vamos dizer, com sangue quente, né?
uma pessoa quando morre, ela fica fria, ela perde aquela temperatura que o nosso corpo tem normalmente, né? Então, esse termo avivar é dar vida, é tornar a pessoa com ânimo. Então, nós iremos ter um congresso de avivamento, cultos trimestrais de avivamento, para que eu, você e a igreja do Senhor, nosso ministério, ele seja sacudido, avivado pelo Espírito Santo de Deus, que só ele pode conceder vida. Amém? Querido Deus e Pai, neste momento eu te agradeço por neste momento estar aqui na tua casa, Senhor, fazendo essa transmissão, esta gravação, para que cada um dos teus filhos, tuas filhas que assim assistirem, possa se enriquecer mais ainda com a tua palavra e com conhecimento, Pai, para transmitirmos a cada um daqueles que estarão presentes nos dias de culto em que estaremos ministrando a tua palavra. Te peço uma oração especial por cada um e suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, a gente vai fazer uma análise do questionário, não é uma correção. Teve uma pontuação, teve alunos que estão de parabéns aí, maior nota, viu? Irmão Laércio tirou 9, parabéns. E houve 8, houve 6, se não me falha a memória, 7. Mas estas notas, elas não vão ser levadas em consideração aqui. O que nós iremos levar em consideração aqui é uma análise. Não é uma correção, você acertou, você errou, mas uma análise. Até porque tem múltiplas escolhas e questões até pessoais também. Bom, qual a primeira observação que a gente vai fazer? Primeira questão. Na primeira questão, todo mundo respondeu correto, né? E unânime. Não houve nenhuma divergência de resposta. A pergunta é: o avivamento espiritual descrito em Atos capítulo 3, mas a gente corrigiu, que é o capítulo 2, que é conhecido como o dia de Pentecostes, representa o quê? Então a gente poderia perguntar: uma experiência limitada, uma experiência nunca vivida ou uma experiência ilimitada. Sendo limitada, só aconteceu naquele momento, sendo nunca vivida, seria um texto alegórico, que tem gente que fala que esse texto lá de Atos foi apenas uma alegoria, que não aconteceu realmente, isso aí dispensa esse comentário, né? Ou uma experiência ilimitada que pode se abranger para todos os lugares e em qualquer dias ou nos nossos dias. Então todos estão de parabéns, responderam que é uma experiência que pode ser vivida nos dias atuais. Então isso aí, os senhores, as senhoras que respondeu, estão dizendo com suas palavras, graças a Deus, que acredita que os dons espirituais eles são para os dias de hoje também. E por esta razão, o nosso tema principal, não é? Que é Atos, capítulo 2, e o versículo, se não me falha a memória, 39, isso mesmo, ele nos diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, o povo, né, daquela época, vossos filhos, os filhos dos que estavam ali presentes, e todos os que estão longe, tanto judeus dispersos como também gentios, né? E tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, esta promessa do derramamento do poder, a experiência espiritual de uma vida avivada, uma vida no poder do Espírito, ela não foi limitada àquele período. Então a gente tem que passar isso para a igreja, tem que ensinar a igreja a acreditar na atualização dos dons espirituais. Então eu quero até, por sinal, trazer esta experiência de Apolo que a gente falou, né? Precisamos não apenas ensinar a igreja, mas também buscar, colocar em prática. Você não pode chegar para a igreja, você tem que ser cheio, você tem que ser avivado e você mesmo está morto, meu irmão, minha irmã. Você está frio, você tem que ter esta experiência pessoal para transmitir para o pessoal. Então Apolo, ele é descrito por Lucas como um homem avivado, um homem eloquente, porém um homem fervoroso.
Então, que nós possamos, nos dias atuais, viver esta experiência. Amém? Vamos para a segunda questão, por causa do horário, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Você já vivenciou um avivamento em sua vida? Então, houve algumas respostas que a gente analisa totalmente, uma resposta totalmente, eu diria assim, completa, né? Porque a gente colocou sim, não, talvez. E se essa experiência foi individual ou coletiva? Então, alguns, né, responderam sim, coletiva e individual. Outros responderam sim, apenas individual. E outros responderam não. E outros responderam também talvez, né? Então, o que é que a gente pode extrair dessa pergunta? Como nós iremos analisar essa questão? Precisamos, nesse momento, ponderar todas as críticas, né, que se faz às experiências dos dons espirituais, né, que as pessoas possuem, que as pessoas muitas vezes são utilizadas por Deus. E para isso, a gente só pode entrar dentro desse contexto quando nós temos uma própria experiência com Deus, né? E se você não tem essa experiência individual ou coletiva, ou as duas, então você vai ter, meu irmão, minha irmã, dificuldade, né, de conviver com quem tem essa experiência. Eu sou muito transparente naquilo que eu prego, naquilo que eu ensino. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço, que eu não vivo, que eu não experimento. Você vender um produto, dizer que ele é bom, sem você provar, fica complicado, né? Então, pastor, onde é que o senhor quer chegar com isso? A pergunta é, se você teve já uma experiência de avivamento em sua vida, se essa experiência ela foi individual, você sozinho usufruiu aí de um derramamento, de um poder na sua vida, ou se você participou coletivamente de um momento que houve um derramado do Espírito, como se descreve lá em Atos. Então, como eu falei, né? Alguns responderam que sim, individualmente, outros que não, outros que talvez, né? Então, o pessoal que respondeu sim está dentro da resposta esperada. Quem disse não está dentro de um contexto que, para você ensinar a igreja sem ter experimentado, é uma questão que precisa ser analisada, meu irmão, quando você for ensinar isso para a igreja. Quem respondeu talvez também está dentro de um contexto bastante polêmico, né? Porque o talvez ele vai demonstrar que você não sabe o que você realmente vivenciou, né? O talvez é uma coisa de dúvida. Então eu peço para quem teve estas respostas, no contexto negativo, no contexto da dúvida, que vocês revejam, né? E que possam de fato buscar esta experiência. Faz-se necessário vivenciar esta experiência, buscar uma renovação, né? E também essa experiência individual, ela é incondicional. Ela não depende de ninguém, é você e Deus. Se a igreja está fervorosa, se a igreja está fria, se o pastor não prega, vivencie e ensine o povo a vivenciar uma busca individual pelo poder do Espírito Santo. Amém? Para que o povo não fique esperando, todo mundo é frio, eu vou ser frio, todo mundo é morno, eu vou ser morno, todo mundo é avivado, eu também vou ser. Não, você tem que ter sua busca individual. Agora, a coletiva, ela é interessante, né? Ela é maravilhosa, porque ela contagia. Se você estiver no meio de pessoas fervorosas, pessoas avivadas, pessoas vivas, né? Você vai ser contagiado. Mas se você estiver dentro do cemitério, meu irmão, você vai ficar sombrio. Se você estiver junto de um defunto dentro do necrotério, você vai ser gelado. Gelado, né? Mas que Deus nos avive e que nós possamos ter experiências com Deus.
A gente tem aí um texto maravilhoso, né? Que é lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 19 ao 21. O apóstolo vai dizer: não extingais o espírito, né? Não apague o fogo do espírito, meu irmão. E também não proíba as profecias. Então, nós que somos obreiros, obreiras, pastores, líderes, dirigentes, nós precisamos ensinar o povo a amar e não abafar o poder de Deus. Claro, poder de Deus, né? Eu não quero ir ao extremo do fogo estranho, também não quero ir ao extremo de uma frieza espiritual. Queremos ficar centrados no verdadeiro poder de Deus. Porque tem gente que justifica ser frio, morto, porque critica alguns movimentos estranhos, né? E tem outros que são fervorosos demais e critica quem é gelado, mas a gente não pode ser nem uma coisa nem outra. A gente tem que estar centrado no verdadeiro poder. Então, assim, a gente não pode criticar nem extinguir. Em Números capítulo 11, versículo 26 ao 29, Número capítulo 11, versículo 26 ao 29, nós vamos ver que o servo de Moisés, junto com outros obreiros na época, né? Eles se envolvem no movimento. Eu vou ler esse texto, né? Para que a gente não corra o risco de falar errado. Nos diz no capítulo 11, versículos de número 26 por diante do livro de Número. Porém, no arraial ficaram dois homens, o nome de um era Eldade e do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porque estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda. E profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés, dizendo: Eldade e Medade estão profetizando lá no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: O Senhor meu, ó Senhor meu, proíbe-lo. Olha, o servo de Moisés, corrigindo, ele pede para que Moisés vá lá e proíba, extinga o espírito. Mas aí Moisés dá uma resposta maravilhosa: tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo de Deus fosse profeta, aleluia, que o Senhor lhe desse seu espírito. Então, meus irmãos, culto de avivamento é uma necessidade. Ser avivado não é uma opção, é uma necessidade, amém? Então, Moisés, ele diz que o bom era que todo o povo de Deus fosse assim, né? Então, esse texto que a gente já citou de Colossenses, 1 Tessalonicenses 5, versículo 19 ao 21, ele vai nos dizer o que? Não extinguais o espírito, não desprezeis as profecias, e examinai tudo e retendo o bem. Então é necessário que o obreiro ele possa estar inteirado dessas coisas, meu amado. Então a resposta que a gente tem aqui, eu me empolgo, né? A gente não pode se deter por conta do tempo, mas que se você não vivenciou, você precisa vivenciar. E você não tem, vamos dizer assim, não tem por que correr o risco de você repreender ou proibir uma coisa que você ainda não vivenciou. Eu quero deixar esse conselho para que a gente possa entender quem realmente vivencia esta experiência. Amém? Vamos para a questão de número 3, ou a terceira questão. Você já participou de um congresso ou mesmo culto de avivamento? Então, houve pessoas aqui que disse sim, pessoas que disse não, pessoas que disse sim, mas que não respondeu se foi relevante ou irrelevante. Teve esse complemento. Olha, varoa, participar de um culto, de um congresso de avivamento, né? É algo que eu já vivenciei muitos, né? Vários, vários e vários. Já preguei, já fui ouvinte, já fui conferenciado, conferencista também. Então nós precisamos entender que estes trabalhos, eles são relevantes.
Alguns disseram que achavam irrelevante. Como eu disse, é uma análise, a gente não está aqui para dizer o certo ou errado. Mas, considerando-se o termo, uma experiência espiritual, é, jamais ela será irrelevante. Toda experiência espiritual ela é relevante. Se você participou de um culto, avivamento, avivado, um congresso, e ele teve um verdadeiro avivamento, ele é relevante. Então, que a igreja possa valorizar esses trabalhos, que nós possamos passar para a igreja, Passarinho, Sapucaia, aqui na sede, outras congregações, outras denominações que a gente for divulgar ao longo do ano, que nós possamos dizer para eles que o avivamento, o culto de avivamento, ele é interessante. Ah, mas meu negócio é doutrina, meu negócio é escola dominical. Sim, é importantíssimo. Nós não iremos menosprezar a palavra no culto de avivamento. Não iremos sobrepor o movimento espiritual, o poder, a palavra, jamais. Mas ambos são necessários para uma vida. Ambos são necessários. Até entendemos que se uma pessoa vive a palavra, ele é fervoroso. O exemplo de Apolo, dominador das escrituras, eloquente na palavra e um homem fervoroso de espírito. Amém? Então, a resposta analítica, né, é que de fato esses cultos, eles têm uma resposta relevante, né? Eu achei relevante. O que seria uma resposta assim relevante? Importante, de valor. Se você disser, irmão, não venha não, que é um culto de avivamento, meu negócio é a palavra, você vai estar extinguindo o espírito, você pode estar desprezando as profecias, que são uns dos muitos ingredientes de um avivamento, de dias de Pentecostes, amém? Então, quem respondeu aí diferente, teve gente que não colocou nem relevante nem irrelevante, não sei se foi falta de atenção ou proposital, mas aqui é apenas uma análise. Vamos para a quarta questão. O nosso congresso abrangerá oração, louvor e evangelização. Você concorda que seja essas três áreas da igreja, meus irmãos? Estas três áreas, elas dinamizam a igreja e elas são essenciais. O louvor, a evangelização e a oração são essenciais para a edificação da igreja. Agora pense, um cantor que canta somente que nem uma lata batendo. Faz só zoada, não tem unção, não tem avivamento, não tem poder, não tem fervor. Meus irmãos, a gente precisa ter cuidado. No louvor também deve existir o avivamento. E vocês responderam por unanimidade que o avivamento ele deve abranger de fato essas três áreas. Então, de parabéns, todo mundo aí é de acordo. Então, imagine um cantor avivado. Eu vou citar um aqui que vocês podem até discordar, né? Discordar, melhor dizendo. Mas, porque ele cantou Ivonaldo Albuquerque, né? Eu já participei de cultos com aquele homem. Victorino Silva, né? Homens que quando canta tem unção, tem poder, cantores que têm comunhão com Deus. Mas tem aqueles que dispensam comentário. Então, vamos ensinar na nossa igreja, ao nosso ministério, e na hora de cantar, tem que cantar com vida, avivado. Não é somente a vida de pular animado, mas é a vida da unção, ter comunhão com Deus. Amém, varões? Amém, varões? E que dizer também de um pregador, um evangelizador, um evangelista, né? Aquele que dá uma palavra e não é avivado. Meus irmãos, só misericórdia. O povo está querendo homens e mulheres de poder. Não estou falando aqui em pular, em saltar, em movimentar, não. Mas eu estou falando aqui de palavras que tenham vida. Jesus, quando ele falava, o povo sentia, porque a palavra de Jesus tinha vida. Apolo, trago novamente este exemplo, ele era um homem eloquente, fervoroso de espírito, ele tinha uma vida a apresentar.
Então, que a gente pregue para nossas igrejas, primeiro como um exemplo, que quando eu for ministrar a palavra, o povo diga, esse pastor, ele tem vida. Amém? Esse irmão, esta irmã, quando ele prega, quando ele fala, a gente sente que tem vida. Não é aquele negócio que bota o povo para dormir, não, meu irmão. Que bota o povo para ficar na dúvida, não. Se a palavra está na unção, ela pode ser calma, ela pode ser branda, mas ela vai ao íntimo da alma. Amém? Não estou falando em gritaria, em falar alto, em timbre de voz. Não, varão. Não, varão. Estou falando de unção. Então, o pregador, o cantor avivado e o orador. Tem gente que vai fazer uma oração, só a misericórdia. Vamos orar aqui, irmão, pelo enfermo. É aquela oração com medo, é aquela oração tímida. Irmão, a Bíblia diz, tem depois ousadia de entrar no santuário. Estou aqui gravando para vocês, já estou com vontade de marchar na terra, viu? Mas que Deus nos ajude. Aquela oração forte no poder, forte na eloquência, mas forte na unção. Precisamos disso, irmão. Aquela oração que o povo diz, o pastor orou e Deus respondeu. A irmã fez uma oração e eu senti a resposta de Deus na minha vida. Mas vamos ouvir irmão fulano fazer uma oração aqui para Jesus abençoar. Aí já vem se arrastando. E é aquela oração que quase o povo não escuta. Isso é falta de avivamento, falta de vida. Amém? Então eu tenho que primeiro ser avivado e vou ensinar ao povo que deve cantar avivado, orar avivado e pregar avivado. Sai um amém aí, glória a Deus. Quinta questão, vai nos dizer o seguinte, baseado em suas experiências com avivamentos, principalmente com relação àqueles que se descrevem em Atos, capítulo 2, aqui tem 3, mas capítulo 2, você defende que é melhor um avivamento individual ou coletivo? Este quesito está bem relacionado com o quesito de número 2, né? E a gente respondeu aqui que o avivamento, quando acontece dos dois modos, a maioria também respondeu assim, é maravilhoso, irmão. Você ser avivado e viver no meio de um povo avivado. Do contrário, você vai viver aquela experiência que o povo viveu lá com Moisés, que a gente leu agora há pouco. O que foi que aconteceu? Alguém avivado profetizando e outros criticando, repreendendo, mandando Moisés, vai lá Moisés, acaba com isso. Varão, varoa, que eu seja avivado e que a nossa igreja seja avivada. Que quando eu pregue, alguém diga glória, diga aleluia, diga amém. Não é com extravagância, daquele tiro, não. Mas que o pregador sinta coisa ruim. É quando você está pregando e o povo está ali criticando porque você está pregando avivado. Também é ruim quando o povo é avivado, que está esperando uma palavra fervorosa e o pregador fica naquela costura, como se estivesse alinhando, né? Aí as irmãs que entendem melhor de costura, como se estivessem banhando uma calça bem devagarzinho. Não, varão, não, varoa. Nós temos que ser avivados no coletivo. Então é bom quando é um avivamento coletivo e individual. Parabéns para quem assim também respondeu, que eu creio que quase todos foram unânimes. Esta foi a quinta questão, né? Vamos rapidinho agora aqui para a sexta e sétima, para não passarmos aí já de quase meia hora de vídeo, né? Olhe, observando os registros bíblicos, né? Aí vem aquela questão, será que o local é importante para o avivamento? Teve alguns que disseram que sim, teve outros que disseram que não. Eu gostaria de aproveitar agora, não só por esse quesito, mas todos os demais, que vocês, eu vou criar um grupo, somente entre nós, que é privado, e vocês vão rebater aí os comentários, certo? Vocês vão assistir o vídeo e podem colocar o seu posicionamento. Eu posso até estar interpretando sua resposta errada. Então você pode justificar, pode confrontar no sentido
teológico, certo? Para que a gente possa, quando chegar nos dias de estudo, não levar dúvida para o povo, mas levar firmeza. E não se contradizer. Pregador A diz uma coisa, pregador B diz outra, pregador C é assim, pregador F. Então a gente tem que demonstrar uma unidade. Amém? Pela palavra. Pela palavra. Se a palavra diz, sejais ousado ao entrar no santuário, eu não posso dizer, entre com medo, vou fazer uma oração. Como não? Você tem que ter ousadia. Amém? Então veja essa questão da resposta do sexto quesito. O local, ele é importante sim, né? Seria, ele é significante ou insignificante? Ele é significante. Eu acho que alguém que disse que não, estava talvez querendo dizer que Deus opera em qualquer lugar. Eu concordo. Que para Deus não existe limitações. Eu concordo. Mas a minha intenção ao perguntar é o seguinte: por que Jesus disse ficai em Jerusalém até que do alto? Então você tem um local e tem um tempo de espera. Então a questão geográfica e a questão também temporal, ela é importante. Por que ficar em Jerusalém? Varão, era dia de festa, era dia de muita gente. Deus queria pegar todo mundo de vez, aleluia, né? E também era uma festa que atraía pessoas de várias nações. Então, o lugar foi estratégico, o momento, o tempo foi estratégico. Então, hoje nós estamos vivendo dias que eu acredito que Deus ele quer indicar lugares, ele quer indicar momentos na nossa vida. Deus cria situações para que a gente possa nos entregar mais e buscar este avivamento. Amém? Então a intenção da significância do lugar que eu falei foi esta. Jesus não disse vá para suas casas. Jesus não disse esperem que qualquer dia. Não. Ele foi objetivo. Ficai-vos em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Então você tem que ficar no lugar onde Deus vai derramar o poder. Se lá foi o cenáculo, se lá foi em Jerusalém, na minha e na tua vida tem um lugar, tem um momento que a gente tem que tirar para buscar, tem o lugar certo que a gente vai ter condição de ficar buscando. Porque às vezes em casa a gente não consegue orar, no trabalho a gente. Mas onde é esse lugar? Ora, meu irmão. A igreja é o melhor lugar. Vem para os cultos de oração. Vamos fazer vigília, irmão. Vamos marcar jejum, consagração. Faz tempo que a gente não tem uma consagração de manhã aqui. Tenho conversado com a coordenadora, com as dirigentes de círculo de oração. Estava conversando com o presbítero esta semana. Quando vem a luta, o problema, ai meu Deus, ora por mim. Vamos orar antes que venha o vendaval, meu irmão. E ensinar isso ao povo. Crente avivado, ele tem uma vida de oração. Ele está lá em Jerusalém, ele está reunido, ele está unido para quando o poder cair, ele participar. Quando as bênçãos vinham, ele dizer, eu estava lá e também estou usufruindo. Amém? Então, ficar em Jerusalém teve grande importância geográfica e também temporal, não é? Porque ali, como eu falei, foi um dia estratégico para que muita gente vivenciasse e visse e se convertesse. Não adianta ter muito poder e o mundo lá fora não ver. Quando Pedro deu a mensagem, mais de 3.000 almas se converteram. Veja se o lugar não foi estratégico. Amém? Sétima questão, ela é bem pessoal. Se você já fez uma pesquisa, se você já leu, né? Se dentre os avivamentos que nós citamos, qual foi o que você já pesquisou? Então a gente citou o de Azusa, o da Coreia, o das Ilhas Hébridas, o do País de Gales, e citamos também outros. Veja só, todos esses momentos de avivamentos, eles impactaram vidas. Quem lê sobre esses avivamentos sente a necessidade, sente que Deus não só fez no dia de Pentecoste, mas está fazendo em vários lugares neste momento, meu irmão. Tem lugar aí que Deus está abençoando e derramando poder.
E nós, às vezes, aqui, olha, me perdoe até a palavra, me perdoe a palavra, abestalhados, olhando para o teto, se conformando com aquela pregação medíocre, com respostas limitadas. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Meu irmão, eu quero chegar no que o hino, que vai ser o tema da nossa conferência, diz: faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que faça brotar a semente, frutos de um avivamento. Amém, irmãos? Esse hino a gente vai ensaiar depois, um hino muito maravilhoso para a gente cantar, né? Cantar avivado, não é cantar com medo, não é cantar avivado, amém? O Senhor vai nos sacudir, eu creio nessa palavra, amém? Então observe que todos estes avivamentos foram de experiências pessoais, começou por pessoas. Eu li bastante, estudei profundamente assim, esse avivamento do país de Gales, e teve pessoas, tem uma história maravilhosa que tem um pastor que ele era reformado, e ele sentiu a necessidade do avivamento, mas só que ele pertencia a um colegiado pastoral reformado, tradicional, conservador, que não cria nas atualizações dos dons espirituais. Eis aí a questão. E ele ficou assim orando para que Deus levantasse outras pessoas. Mas ele vivenciou, ele foi para dentro de uma floresta e lá ele ficou orando e chorando, porque, meus irmãos, se eu estou sentindo essa necessidade, é porque algum dia uma leitura dessas me impactou. Você lê a biografia de Samuel Morse, né? O negro que conquistou a África, você vê que coisa fenomenal. Será que só foi naquele lugar? Será que Deus não está precisando hoje de homens e mulheres? Então, que Deus nos ajude aí, 36 minutos de vídeos, né? Mas eu quero que vocês analisem essas perguntas. Se você acha que eu estou fazendo um comentário além ou menos, deixei um pouco a desejar, eu vou criar o grupo, como eu falei, vou colocar esse vídeo, lá a gente vai debater, você vai também interagir com essas questões, amém? Próximo mês a gente vai começar o primeiro trimestre de avivamento, só vamos escalar quem estiver passando por essa triagem, e eu espero, varoa, que na sua área da música, irmão Aleph, né? Pastor Jonas aí na parte da administração de palestras, a irmã Edilane com as crianças, pastor Álvaro e os demais, né? Presbítero Robson, que também respondeu, o jovem Laércio, quem mais a gente tem aí, né? Que possa ter respondido esse questionário, que a gente possa também buscar. Eu não quero fazer de conta que eu sou fervoroso. Eu quero de fato ser cheio do poder de Deus. Eu quero cantar na unção, eu quero pregar na unção, eu quero orar na unção. E espero que a igreja, ela me imite, ela siga os meus passos. Que os jovens pregadores olhem e digam: eu quero pregar assim. Como? Como Apolo, eloquente, fervoroso e humilde. Esse detalhe eu deixei para o final, essa sobremesa. Quando Apolo foi chamado a atenção por aquele casal, Priscila e Aquila, ele não se ensoberbeceu, ele não procurou argumentos, mas a Bíblia diz que ele aprendeu algo mais sobre o caminho do Senhor. Então que a gente não venha se estribar porque eu sei, porque eu conheço, porque eu já estudei, porque A, B, C, ensina assim. Varão, varoa, a palavra está nos dizendo: sede fervoroso de espírito. Amém? Entre com ousadia no Santo dos Santos. Vamos assim viver uma vida exemplar de santidade e também de fervor, para que a palavra flua e que o inimigo corra, e que a igreja missionária, Ministério Bom Samaritano, seja reconhecida onde ela chegar por uma igreja fervorosa na palavra e no Espírito. Deus nos abençoe. Fico aqui em aberto. O 8º quesito é um sermão que você tem que preparar para apresentar a igreja. Não vá levar balela não, não vá ficar contando história não, meu irmão. Pregue o que tiver de pregar, o tópico a gente vai destrinchar aí, para que você entre na unção.
vamos orar, vamos jejuar, para que não seja aquela palavra alface, o tomate, aquela saladinha, mas que seja poder de Deus. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém?